pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Se inscreva no canal, dê um like, se inscreva no canal, porque você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Todos nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele tirou o sigilo de 27 depoentes que foram intimados pela Polícia Federal a dar depoimento sobre o golpe de Estado que eles estavam querendo dar à extrema-direita, os bolsonaristas estavam querendo dar na nossa democracia. E o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo de 27 deles. E o motivo que o ministro Alexandre de Moraes alegou para tirar os sigilos é que alguns jornalistas estavam fazendo matéria e não estavam informando a realidade para a população. Aí o ministro Alexandre de Moraes resolveu tirar o sigilo. E após a decisão do Supremo Tribunal Federal, informou que trabalha para disponibilizar o mais breve possível todo o material, não só os 27. E isso inclui uma dezena de horas de depoimento. E o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Ferreira Gomes, por exemplo, respondeu às perguntas da Polícia Federal sem medo, por mais de 7 horas, e apontou o envolvimento do genocida Bolsonaro como sendo o cabeça do golpe de Estado que seria dado na nossa democracia, segundo as informações publicadas no depoimento do comandante do Exército, Marco Antônio Ferreira Gomes. Agora, outros depoentes ficaram com medo da Polícia Federal, quer dizer, não sei se é medo da Polícia Federal ou medo do Bolsonaro, porque sabe como é que é? O Bolsonaro é meio ligado lá com a milícia do Rio de Janeiro. Inclusive, o matador da Marielle era vizinho dele. E ele mesmo disse que o filho dele namorava a filha do matador da Marielle, que inclusive delatou o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, como sendo os mandantes do crime. Mas o negócio é o seguinte, nós estamos falando mais, é que isso tem uma ligação. E agora, por exemplo, esses 27 depoentes, uma parte deles, inclusive foram 17, que eu estou dizendo que eu não sei se eles ficaram com medo do Bolsonaro ou com medo da Polícia Federal.
E o caso é o seguinte, é que a maior parte deles se apresentavam na época que o Bolsonaro era presidente, eles se apresentavam como valentões, inclusive o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele também desrespeitava as pessoas, inclusive o jornalista. E se fosse jornalista mulher, era pior ainda, porque eles desrespeitavam qualquer mulher. Inclusive ficava fazendo gracinha, assim, piadinha de mau gosto para as mulheres. Agora, perante a Polícia Federal, o Bolsonaro ficou caladinho, não abriu a boca, não falou um pio. E não foi só ele. Foi também, eu vou dar o nome de todos eles que ficaram com medo da Polícia Federal. Olha bem, e todos eles se apresentavam como valentões. Todos eles. Aí, perante a Polícia Federal, ficaram calados. Olha bem, Bolsonaro, que eu já citei, o general Heleno, o general Heleno, que era chefe lá da organização que fazia o monitoramento de todas as pessoas que eram contra ou não aceitava aquilo que o Bolsonaro dizia. General Heleno, General Braga Neto, o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, que diz que colocou o seu batalhão à disposição do Bolsonaro no golpe de Estado que seria dado na nossa democracia. Esse é o Almirante Garnier Santos. General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o assessor Felipe Garcias Martins Pereira, Tércio Arnold Thomas, o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara, o coronel do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, o advogado Amauri Feres Saad, o major do Exército Ângelo Martins de Nicole, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, o outro tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, um padre, até um padre está envolvido na tentativa de golpe de Estado e também na organização daquele ato terrorista que foi feito na Praça dos Três Poderes, onde os terroristas detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, com finalidade, lógico, de dar um golpe de Estado. Agora, o secretário Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, o oficial do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior, lógico que teve alguns. E esse pessoal que eu citei aqui, são 17 que ficaram com medo da Polícia Federal ou ficaram com medo do Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro no Rio de Janeiro
tem umas ligações meia estranha, que inclusive o matador da Marielle era vizinho dele. Então esse pessoal ficou meio... Mas teve alguns, por exemplo, o Anderson Torres, que deu um depoimento. Teve outros. Agora, esse pessoal, pelo depoimento das outras pessoas, de general e de um até que eu já citei aqui, a gente já tira já dá para perceber quem realmente é o cabeça da organização que tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia. Agora, esses depoentes que ficaram calados, você nota por que eles ficaram calados. Porque deve ter sido ordem do Bolsonaro. Fala, olha, não fala nada, fica quietinho que é melhor para você. Deve ter sido isso. Porque o pessoal, você veja bem, de 27 depoentes, 27, 17 ficaram calados. Agora, você veja bem pelo depoimento de alguns deles, inclusive ontem eu fiz uma matéria falando do presidente do PL. E você vê que o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, ele caiu em contradição pra caramba. E tem outra, ele mentiu muito, isso já está na matéria de ontem. Agora, isso também não tira a culpa do envolvimento dele e do PL da tentativa de golpe do Estado na nossa democracia. Mas esses 17 dos 27, 17 ficaram calados, é porque tem o rabo preso. É porque faz parte da organização de extrema-direita fascista que eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente isso. Eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia. Por isso que eles ficaram calados, porque eles sabem que se eles falassem alguma coisa, eles poderiam cair em contradição. E, inclusive, é o caso do general Heleno. Porque o general Heleno, ele era uma das pessoas que ele gostava de falar. Ele gostava de falar e se apresentava como valentão. Apesar que dá para notar que pelo visual ele já está cruzando o Cabo da Boa Esperança. Ele já está no Bico do Corvo. Mas ele dava uma de valentão. E por que agora, na hora que ele foi intimado para prestar um depoimento sobre quem estava organizando o golpe de Estado na nossa democracia, quando chegou na frente dos delegados da Polícia Federal, ele se acovardou. Peraí, então ele não é aquele valentão que ele se apresentava. Ele é mais um covarde do que um valentão. Porque se ele fosse valente mesmo, se ele tivesse hombridade, porque não tem hombridade. O general Heleno não tem hombridade. Porque se tivesse hombridade, teria falado na Polícia Federal
tudo aquilo que aconteceu, sem medo. Agora, perante a Polícia Federal, toda aquela valentia dele se acabou. E não foi só ele, o general Heleno, foi também o general Braga Neto. E tem uma relação aqui de generais, por exemplo, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que está envolvido até os dentes na organização do atentado e da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, porque queria o golpe de Estado, e também na organização daquele ato terrorista do dia 8 de janeiro. Exatamente, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, porque dá para perceber nos depoimentos dos outros que falaram. Porque teve um general lá que ficou 7 horas depondo. E ele falou tudo, ele foi claro. Ele fazia parte também do governo do genocida Bolsonaro. Mas ele foi claro, e tem outra, teve hombridade. Ele teve hombridade de ir lá e falar. Agora, Paulo Sérgio Nogueira, que é general do Exército, o general Braga Neto, o general Heleno, o coronel Marcelo Costa Câmara, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, ficaram caladinhos, com medo. É porque não tem hombridade. Porque quem tem hombridade, por exemplo, ele sabe que ele errou, ele vai lá e pede desculpa. Agora não fica com medo. Esses daqui, os 17, que eu vou até falar os nomes deles novamente para vocês guardarem na cabeça. Olha bem, os 17 covardes, porque só sendo covarde mesmo para ficar calado, porque o covarde fica calado. Olha bem, o valentão que ofendia as mulheres, maltratava os jornalistas, fazia gracinha com algumas mulheres e fazia aquelas gracinhas de mau gosto. Bolsonaro ficou caladinho. General Heleno, caladinho. General Braga Neto, caladinho. Coronel da Marinha, Almir Garnier Santos, caladinho. Esse coronel da Marinha, vou até falar dele um pouquinho. Esse coronel da Marinha, na reunião que teve com o Bolsonaro, entendeu? Das Forças Armadas, que inclusive estava presente o tenente-coronel Mauro Cid, e o Mauro Cid também delatou ele. Esse almirante Garnier Santos, ele na reunião ficou ao lado do Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro e falou para ele que o batalhão dele estava à disposição do Bolsonaro para o golpe de Estado na nossa democracia. Ele era comandante da Marinha. Almir Garnier Santos.
Você vê que ele é um traidor da pátria. É um traidor. Porque queria o golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar, porque é isso que eles queriam. Então esse pessoal todo são covardes, inclusive aquele padre de Osasco. Olha bem, um padre que não honra nem a batina que veste. Que padre é esse? Padre que queria a ditadura militar no Brasil? Que queria o golpe de Estado? Que padre é esse? A Igreja Católica deveria ver esse tipo de coisa, porque esse padre não tem vergonha na cara. É exatamente o padre de Osasco, José Eduardo de Oliveira e Silva. Ele é da Diocese de Osasco. Não tem vergonha na cara esse padre. Porque um padre que quer ver a sua população escravizada é um covarde. Além de tudo, é um covarde. Ele está na igreja para quê? Qual é o objetivo da igreja dele? A igreja dele é uma organização neonazista, fascista. Deve ser isso que ele prega na igreja dele. Porque esse padre é um covarde. O padre de Osasco, vou até repetir o nome dele, José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco. É um covardão. E muito covarde mesmo. Porque um padre que quer escravizar o seu povo é covarde. Ele está usando da fraqueza da população para fazer a população de escrava, de um sistema nazista, neonazista, fascista. É isso que o padre prega na igreja? Ué, o que ele aprendeu na faculdade não é isso. Porque para ser um padre, ele fez um curso universitário. Agora, é um fascistoide, covardão, porque queria dar o golpe de Estado na nossa democracia. Só que ele esqueceu que nós já tivemos golpe de Estado, nós já tivemos no Brasil golpe de Estado e também a ditadura militar. Porque em 64 teve o golpe de Estado. Aí logo em seguida implantaram a ditadura militar. Porque é isso que eles estavam querendo. Implantar na nossa democracia, derrubar a nossa democracia, não deixar o Lula assumir o governo que ele ganhou nas eleições democraticamente. E eles se organizaram para não deixar o Lula assumir o governo, porque o objetivo deles era manter o genocida Bolsonaro como ditador. Esse era o objetivo. Então é o seguinte, só que eles esqueceram que nós já tivemos a ditadura militar fascista no Brasil. Certo? Eles esqueceram disso. Inclusive, esses 17 covardes, lógico que tem outros, porque aqui, por exemplo, não tem o nome do ex-ministro Anderson Torres, que também participou, inclusive, ele, na parte jurídica, inclusive da minuta do golpe, foi justamente ele que elaborou, o Anderson Torres.
E quando a Polícia Federal pegou a minuta na casa dele, ele falou que não tinha nada a ver. Além disso, é um mentiroso e um covarde. Porque só os covardes agem dessa forma. Os covardes não assumem aquilo que fazem. Por isso são covardes. E por isso quiseram dar um golpe de Estado na nossa democracia. Só que eles esqueceram que nós já tivemos. Já tivemos ditadura militar. E o golpe que eles queriam dar na nossa democracia para implantar a ditadura militar, nós já tivemos no passado. Já tivemos ditadura militar. E tem outra. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne. E nós sabemos o que é. Porque o objetivo de uma ditadura é escravizar a sua população e tem outra, torturar e matar aqueles que pensam o contrário, que não aceitam a ditadura militar. E é isso que eles fazem. Mataram milhares de pessoas no Brasil, torturaram milhares de pessoas. Tem pessoas até hoje que têm trauma da sessão de tortura que passou. E tem sequelas. Porque quem passou por uma ditadura militar e foi torturado não esquece jamais o que aconteceu. E nós sabemos o que aconteceu, porque nós passamos por ela. Então, ditadura fascista militar no Brasil, nós não queremos mais, certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal. E um tchau.